Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje tem uma conversa que vai falar sobre sala de aula, sobre acessibilidade, sobre direitos humanos e sobre geografia. O nosso personagem vai falar sobre tudo isso e muito mais. Mas antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar no seu canal do YouTube, nas redes sociais, onde você quiser. Se você quer mais informações, os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. Chamo a sua atenção também para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, muito legal, roupas de excelente qualidade, com ótimo preço, lindas as roupas. Aí você entra no site da Ripple lá, escolhe as suas camisetas, bermudas, tem boné agora também, roupas femininas, coloca no carrinho e na hora de pagar digita o cupom EDUCA20 e aí você tem 20% de desconto. Chamo a sua atenção e peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, curtir os vídeos que a gente já fez, curtir esse vídeo aqui que vai ser muito legal, essa conversa vai ser muito legal. E peço também para você compartilhar os vídeos por aí. Quanto mais a gente crescer, melhor, mais conteúdo de qualidade a gente vai poder trazer para você, mais histórias a gente vai poder contar. A gente também está em todas as plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, todas essas plataformas a gente está. Então se você vai fazer uma atividade física, uma caminhada, vai fazer uma academia, está no trânsito aí, tem muito trânsito, então você liga lá, coloca no rádio o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast e você vai ouvindo o Edcast no caminho, vai passar muito mais rápido o tempo e você vai se surpreender com as histórias que a gente tem e que os nossos personagens contam. A gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Então, estamos espalhados por todos os lugares, não tem motivo para você não assistir ao Edcast. Agora, a gente conversa com ele, Wilton Pires Júnior. Você provavelmente conhece esse personagem como Professor Júnior Bola, famosíssimo nos pré-vestibulares por aí. Tudo bom? Beleza, Wilton? Tudo bom, meu irmão Eduelzo Copernic Del Maestro. É isso aí. É isso aí. Eu tenho que me vingar, né? Porque o Wilton Pires Júnior, se falar 3 vezes, na época do desenho animado do Mitsubishi aparece, né? Você lembra disso? Não então, lembro do meu tempo. Mitsubishi, se falasse 3 vezes, aparecia. Então, é uma honra, meu irmão, estar aqui com você. Você que é meu irmão de tantos anos. Isso aí, legal. É bacana a gente poder estar aqui para poder trocar essa ideia. O professor Júnior Bola, que é professor, obviamente, a alcunha já diz, mais de 30 anos, professor de geografia, e também, recentemente, tinha um cargo, era subsecretário na pasta de direitos humanos. O nome é compridão, né? Subsecretário de Defesa e Proteção de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. Exatamente. Mas que teve uma atuação muito forte, principalmente em relação à acessibilidade, não é isso? Verdade, verdade. Dentre outras, né? Dentre outras pautas, né? Boa noite aí. Boa noite não, olá, né? Que a gente nunca sabe o horário que vai. Não tem tempo, né? Exatamente. A Secretaria de Direitos Humanos, na verdade, ela foi extremamente demandada, né, durante o período de pandemia. Nós entramos, na verdade, com todo um projeto formado, né, todo um projeto, né, construído lá junto ao governador, os projetos estavam todos construídos, mas ninguém contava com uma pandemia, né, no meio do caminho. E quando a pandemia aparece, a nossa secretaria, na verdade, que é gerida pela secretária, né, Nara Borgo, eu estive lá como subsecretário até recentemente, a nossa secretaria foi extremamente demandada. Por quê? Os direitos humanos, na verdade, ao contrário do que muita gente imagina, né? Aquela famosa lenda, direitos humanos é proteger bandido e tal. Seria bom as pessoas, né, de repente, estudarem um pouco, estudar não dói, né? E entender que lá, quando foi criado, né, na verdade, quando foi promulgado, né, os direitos humanos em 1948, em 10 de dezembro de 48, pela ONU, são 30 artigos, na verdade, que todo mundo deveria conhecer quais são as finalidades, porque muita gente critica, né, os direitos humanos até o momento que você precisa, né, do que está ali, dessa proteção que está ali. O Espírito Santo é um dos poucos estados do Brasil, né, que ainda mantém uma Secretaria de Direitos Humanos e que durante a pandemia acabou virando Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Direitos Humanos. E lá, obviamente, um dos nossos projetos, né, prioritários era exatamente correr atrás, né, de um déficit que existia em relação às pessoas com deficiência no estado do Espírito Santo. A acessibilidade era algo que realmente já nos
apetecia, pode-se dizer, com o passar do tempo, em relação às necessidades. Eu tive a oportunidade de ser subsecretário de Educação, também aqui no município de Vila Velha, durante 2 anos, e a gente conheceu, na verdade, essas necessidades em loco. Né? O que era essa necessidade da pessoa com deficiência dentro das escolas, do espaço escolar. Qual é a demanda? Qual é a demanda? É o quê? É uma pessoa que não consegue enxergar, ter um lugar especial, ter um material didático adaptado para... Exatamente. São muitas especificidades. São muitas especificidades. É um universo que, na verdade, precisa ter um cuidado muito grande, porque às vezes é exatamente uma questão de posicionamento, às vezes é uma questão de material exclusivo, às vezes é uma questão de ter um cuidador, entendeu? Para poder estar acompanhando aquela criança. E havia essa necessidade. A gente sentia, na verdade, que havia uma grande distância, né, histórica e um déficit muito grande desse país, né, dos municípios e estado, da pessoa com deficiência. E quando chegamos no governo do estado, eu conversei com o governador Renato Casagrande, que foi extremamente sensível, né, a essa pauta. Eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, conhecer. São Paulo tem uma secretaria municipal e uma secretaria estadual da pessoa com deficiência, onde eu tive a oportunidade de conhecer lá pessoas com deficiência trabalhando ali, na verdade, em prol de suas bandeiras, certo? E quando voltei, conversei com o governador e falei, governador, nós precisamos, né, trazer muitas dessas coisas, desses avanços que existem, a gente pode implantar isso aqui, né, no nosso estado. E uma das coisas que nos chamou muita atenção foi conhecer uma central de intermediação em Libras, um processo que já existia, estava parado aqui, né, no Espírito Santo, mas que quando eu conheci lá em São Paulo, quando eu vi, foi feita uma ligação teste, a gente viu, eu apresentei isso ao governador e falei, governador, a gente precisa trazer isso para a comunidade surda do Espírito Santo, principalmente porque dentro da pandemia, essa comunidade surda, ela também precisava saber o que estava acontecendo. O que é uma central de intermediação de Libras? A central de intermediação em Libras, na verdade, é uma central onde a pessoa, né, surda, ela liga, ela acessa via QR Code, ou ela pode, na verdade, acessar através do aplicativo no celular, e do outro lado, ela vai entrar numa fila que rapidamente, né, passa, ela pode ser lá quando ela acessa, você é a pessoa, você aguarde, você vai ser atendido você é a segunda pessoa na fila, por exemplo. E do outro lado aparece o intérprete de Libras, tá? Esse serviço é 24 horas, todos os dias da semana, tá? Para aqueles que estão aí, né, nos ouvindo, tipo de serviço? CIL-ES, 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 Central de Intermediação em Libras ES. A pessoa surda, ela vai a um banco, ela vai a um hospital, ela vai a uma repartição pública qualquer, ela acessa e do outro lado aparece um intérprete de Libras e começa a fazer a mediação dessa conversa com a pessoa que não domina Libras, certo? Antigamente, a pessoa surda, ela precisava estar com alguém acompanhando para poder fazer essa mediação. E agora ela ganhou essa independência. Ah, né, entendi. Então, por exemplo, para ir ao banco, a pessoa tinha que levar uma pessoa que sabia Libras do lado dela. Exatamente. Aí ela falava lá, eu preciso sacar dinheiro. Aí a pessoa entendia, ela está precisando sacar dinheiro. Exato. Então tinha que ir com uma pessoa. Agora com o celular... Ganhei independência. E a gente tem acompanhado, né, o crescimento. 24 horas, qualquer hora. 24 horas, todos os dias. E o Espírito Santo é o primeiro estado do Brasil a ofertar isso para todos os municípios. Tá, então a pessoa chega lá no banco, por exemplo, aí liga o aplicativo e fica... Assim, exato. Você é o gerente do banco, eu sou a pessoa surda. Isso. Certo? Isso. Do outro lado, uma pessoa vai estar... né, eu falo com a pessoa que está do outro lado. Exatamente, eu digo que eu quero, exatamente, Entendi. Isso. Entendeu? Esse serviço, ele teve um crescimento, nós implantamos o serviço, né, em novembro do ano passado, e a crescente, assim, novembro nos de emociona. 2021. Novembro de 2021. São quantos usuários, quantas pessoas usam esse serviço hoje? Olha, a comunidade surda do Espírito Santo, ela oscila aí na casa de 60 mil surdos no estado, sendo que pessoas que se declaram com problemas auditivos, 200 mil. Caramba. No Espírito Santo, a comunidade surda total, né? Inclusive nós temos lá, né, porque o governador também teve a sensibilidade de nos ouvir e criar uma gerência para a pessoa com deficiência, né, que nós temos lá a nossa gerente, a Carline Borges, que tem uma pessoa surda como a sua, né, assistente lá auxiliando, que é a Heloísa, né, que é uma pessoa que tem surdez,
e trabalhando lá nessa bandeira, nessa causa, né? Isso traz, na verdade, uma independência, isso mudou, na verdade. Então, hoje, nas repartições públicas, a gente já está espalhando, né, para o estado inteiro, prefeituras, né, fórum, tribunal, onde você vai hoje, hospitais, né, você vai no Dório Silva, um Jaime, por exemplo, você tem hoje lá o QR Code que a pessoa aponta e do outro lado imediatamente vai ser atendido pela central. E como eu te falei, é um serviço 24 horas todos os dias da semana. E vocês acompanham o número de atendimentos? Acompanha. Esse número está numa crescente, assim, sabe? Que tem nos deixado muito feliz de saber que a gente pôde trazer esse serviço, né? Essa inclusão maior para dentro do estado. Esse serviço é oferecido. Se o surdo lá de Ponto Belo, né, acessar agora, ele vai ter o atendimento dele, de Presidente Kennedy, lá do Caparaó, aqui do litoral, não importa. Quando a gente levou e apresentou para o governador, ele falou, não, eu não quero esse serviço só para Grande Vitória, eu quero esse serviço para o estado inteiro. Então aí foi o nosso grande desafio, né? Como fazer uma central, na verdade, para atender um estado inteiro. E quando a gente consegue fazer essa entrega, né? Eu falei com o governador no dia, eu falei, você está preparado para o seu telefone começar a tocar? Porque os surdos se comunicam no Brasil inteiro e o Espírito Santo se torna uma referência nacional. Esse serviço só existia em cunho municipal, né? São Paulo e outros poucos municípios, e ele quis para o estado inteiro. E hoje nós somos, sim, uma referência. Legal. Hoje, Bahia, já atendemos Bahia, Rondônia, Rio de Janeiro. Já atenderam, assim, de mostrar como é que funciona. Buscarem como funciona, exatamente. O Brasil inteiro faz contato com a gente hoje, querendo saber como é isso, entendeu? A gente já atendeu vários estados aqui online, alguns já vieram em loco, o Rio de Janeiro vem em loco, né? Aqui com a Secretaria da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência para poder conhecer esse trabalho. E quais são os outros serviços que a Secretaria, que a sua pasta prestava, e como é que foi, você falou da pandemia, como é que foi essa coisa da pandemia para vocês? Olha, a pandemia, ela trouxe para a gente, na verdade, um grande aprendizado, né? Na verdade, em todos os aspectos, porque não só tínhamos que suprir a necessidade daquelas pessoas que acabaram, né, de uma forma ou de outra, perdendo seus proventos, né? Tivemos que criar, na verdade, o ES Solidário, foi um dos maiores programas do país, para poder, na verdade, estar suprindo a necessidade e atendendo essas pessoas. A nossa secretaria, que tinha, na verdade, todas as suas bandeiras, né? Porque você tem a gerência de juventude, onde nós estamos entregando hoje, né, no estado do Espírito Santo, 14 centros de referência de juventude, chamados CRJs, né? Amanhã, inclusive, né, essa semana, né, estamos entregando de Aracruz, né, vai ser entregue, já foi entregue também, né, Vila Velha, que funciona na região 5, na Grande Terra Vermelha, você já entregou Cachoeiro, e serão 14, né, ao longo desse governo, exatamente para poder o quê? Mitigar essa necessidade, essa problemática maior, que é a questão do jovem não ter ocupação nas grandes periferias, nas áreas consideradas áreas troncais e de risco. Então, o Centro de Referência de Juventude oferece atividades, cursos profissionalizantes, via Qualificar ES, via qualquer outra via que seja, para que esse jovem possa ter ocupação, qualificação, que conheça a arte, sabe? Então é uma coisa que nos orgulha muito hoje dentro da Secretaria de Direitos Humanos, é uma bandeira muito importante, serão 14 dentro do estado, tá? Que já estão quase todos aí prontos, né, para serem entregues. Temos também uma gerência LGBT, né, de diversidade sexual, uma gerência de promoção e igualdade racial, que faz um trabalho muito, muito bom com as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas do Espírito Santo, que faz esse atendimento exatamente, comunidade pomerana, né, todo mundo está englobado aí nesse contexto. Uma gerência de direitos humanos que atende também as denúncias, né, de violações de direitos. Então tudo isso acontece dentro da secretaria. Eu falo que lá é um universo paralelo, sabe? A gente vive, na verdade, dentro de um contexto que tem que atender, na verdade, grandes necessidades que estão o tempo inteiro nos orbitando, né? Isso orbita o tempo inteiro, isso não para, isso acontece de madrugada, quantas e quantas vezes, né? A gente é demandado aí até a noite e tal, e isso é a nossa função, estamos ali para isso. E cuidar da educação, né, em direitos humanos, que é uma coisa muito importante também. E como é que o professor de geografia, um professor famoso aí, você vem do tempo dos pré-vestibulares, né? Sim. Que eram as meninas dos olhos das escolas aí, né? Você é um professor concorrido aí desse meio dos pré-vestibulares e tal, professor de geografia. Como é que o professor de geografia, bem sucedido, esse cara que era muito requisitado pelas escolas, foi parar num órgão de governo para cuidar de direitos humanos? Então, na verdade, a nossa história, né, ela vem muito ligada também à educação. A minha primeira experiência
pública, né? Ela aconteceu no ano de 2017, né, quando eu tive o convite para assumir a subsecretaria de pedagógica no município de Vila Velha, pelo nosso histórico também ligado à educação, pelas bandeiras que tínhamos da educação, por aquilo que a gente apresentava à sociedade, veio esse convite e tivemos a oportunidade de conhecer, na verdade, essa situação toda por dentro, né? A gente fala que é conhecer a máquina, é você conhecer esse universo por dentro. Ali ganhamos grande experiência com grandes parceiros que tivemos, e quando o governador Renato Casagrande foi eleito, uma das pautas, né, que na verdade nos levou à Secretaria de Direitos Humanos, de Educação e Direitos Humanos principalmente, foi exatamente esse trabalho que estava sendo desenvolvido aqui no município de Vila Velha, junto à educação especial. Certo? Que a gente sabia do desafio. Quando você trabalhava como subsecretário aqui em Vila Velha, você trabalhou essa pauta? Trabalhei essa pauta. Como é que foi isso? Teve alguma coisa de diferente? Como é que foi? Eu não conseguia entender, às vezes, Edu, como que um pai chegava, às vezes marcava uma agenda, era muito comum no final do ano, o pedido de retenção dos alunos com deficiência nas escolas. Eu não conseguia entender muito o que era aquilo. O aluno, quando chega no 9º ano, né, ele tem que automaticamente ir para a escola do Estado depois, porque o ensino fundamental né, do ensino fundamental para o ensino médio. Ele tem que fazer, galgar, né, na verdade, essa prateleira normal e natural. E eu recebia esse pedido de retenção e eu achava aquilo muito esquisito. Retenção é para o aluno ficar no 9º ano. Meu filho vá. É um direito da pessoa com deficiência, é um direito deles, até os 16 anos. Certo? E eu recebi esse pedido, mas eu falava, pai, mãe, mas o seu filho tem toda a condição de ir, olha as notas, tal. Não, eu não quero. Eu não quero porque o Estado não dá essa atenção que existe no município. Entendeu? Eu falava, mas como não? E na época nós buscávamos, né, esse diálogo, né, no governo do Estado, e havia uma dificuldade muito grande de fazer essa ponte. E o que é essa atenção? É uma pessoa só para cuidar cuidador. É um cuidador dentro da sala cuidadores, dentro da escola, né? A questão de você ter uma atenção e uma política voltada para isso. Então, quando a gente chega na Secretaria de Direitos Humanos, a primeira coisa que eu fiz foi criar um comitê em parceria com a SEDU, à época, né, com a Secretaria de Educação do Estado. A gente provocou isso lá na SEDU. Lá surgiu também uma gerência para cuidar da educação especial. E a gente criou o CODESP, que é o Comitê de Direitos Humanos e Educação Especial. Lembro até hoje, em 16 de julho de 2019, foi a nossa primeira ação lá criando o CODESP. Tivemos os municípios que aderiram à época, né, para que a gente pudesse criar, na verdade, esse link direto entre a educação município e a educação Estado. Lembra até agora essa transição, do exatamente. E agora esses casos passam a ser cuidados um a um pela SEDU, certo? Eles passavam a ser cuidados dessa forma. E aí você via quais eram as necessidades prementes ali das famílias, né? O governador foi extremamente sensível também a essa pauta. Mas deve ser muita gente, né? Você lembra de quantas pessoas? Muita gente. Você lembra de quantas pessoas? Eu não lembro o número exato para poder te passar, mas posso conseguir te passar para que você passe essa informação a posteriori, mas a gente fala aí de milhares de alunos com deficiência no Espírito Santo. Que às vezes tinham que ficar no ensino fundamental e podiam passar porque não tinham condição. Aí municípios que aderiram ao CODESP no primeiro momento, né, que foram Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Viana e Santa Maria de Jetibá, esses municípios que aderiram, logo no ano seguinte, né, em 2020, né, antes, né, da pandemia, esses municípios já mostravam, na verdade, uma organização muito maior na questão da transição, o que fez diminuir não só muito o pedido de retenção desses alunos, porque passa a ter uma credibilidade agora, né, de levar esse aluno, né, para a escola do Estado, e saber que ele vai ter uma atenção, que existe agora uma política voltada para isso, que isso realmente é inclusão. É você ouvir as famílias, é você ter aí, né, na verdade, a atenção para os movimentos que existem, né, porque existem muitos movimentos organizados, né, de pais e mães de crianças com deficiência no Espírito Santo. É um diálogo que a gente tem que entender também essa ânsia que eles tinham, né, na verdade, por essa resolução. Foram, às vezes, alguns debates duros que a gente teve, né, com algumas dessas organizações, associações, movimentos, mas sempre com a intenção de resolver isso da melhor forma. E o governador, inclusive, quando começa a pandemia, ele vai ser o primeiro governador a colocar um intérprete de Libras do lado dele para poder passar, né, na verdade, isso, e até hoje o serviço, né, o Espírito Santo passa a ter lá a figura do intérprete de Libras para os pronunciamentos do governador. Agora, fazendo esse monte de coisa aí, você não deixou as aulas de lado, você continuou? Não, eu ainda tenho minhas 10 aulinhas, né? Mas aí como é que concilia, cara? A gente concilia porque, primeiro, não tem como ter uma carga completa,
né? Isso aí é impossível. De aula. De aula, não tem como ter uma carga completa. Mas é o que eu sempre falo, eu sou professor há 30 anos, né? Hoje a gente está num cargo público comissionado, mas eu sou o professor, certo? E a sala de aula foi que, na verdade, moldou, na verdade, o profissional que existe hoje para poder estar aceitando um cargo público. Então, ali, dentro da sala de aula, né, com as 10 aulas que a gente ainda tem, com as turmas que a gente, né, continua atendendo, com as turmas que a gente tem, os alunos que a gente ajuda ainda aí a formar e entrar nas universidades, que é o maior desafio que nós temos como professor de cursinho, né, exatamente ter o orgulho de ver esses alunos hoje. Hoje mesmo eu recebi um telefonema bem interessante da minha filha de tarde. A minha filha, a Winnie, está com 14 anos e está fazendo pré-IFES, né? E ela me ligou agora de tarde. Pai, o senhor não vai acreditar. O meu professor de física foi seu aluno, mandou foto aqui e tal. Quando viu meu nome, falou, Winnie Ananda? Peraí, você é filho do Júnior Bola e tal. Então, quer dizer, isso, cara, deixa a gente muito orgulhoso, sabe? Legal. Quando você chega e vê... hoje eu dou aula com muitos ex-alunos, médico que é ex-aluno, minha dentista é minha ex-aluna, você tá entendendo? Então a gente tem muito orgulho de ver isso, de ajudar a construir isso. Então, estar na sala de aula, além de um prazer de ser a sua profissão, para mim é um grande prazer, entendeu? Cada aula, mesmo que seja com o mesmo assunto pra gente, é como se fosse a primeira vez que você estivesse falando sobre aquilo, né, ao longo daquele dia. E tem as palestras ainda também que a gente dá nas universidades, Brasil afora, também que a gente prepara os alunos para o ENAD no Rio de Janeiro. Pouca coisa para fazer. Lá na Unig, no Rio de Janeiro também, é verdade. Legal. Tem alguma coisa que você se lembre, que você levou da sala de aula para esse trabalho na secretaria, para esse trabalho com direitos humanos? O quê? Com certeza. Eu acho que entender, na verdade, a diferença do indivíduo, o que há, as particularidades do indivíduo, né? A gente tem que ter uma sensibilidade, né, como professor, acima de qualquer coisa, de entender que ali nós estamos lidando com pessoas, né? A gente sempre teve, na verdade, essa percepção de que cada um ali tem o seu problema, de que cada um ali tem a sua dificuldade, que você não pode tratar uma turma como sendo um organismo só, né? Você tem ali casos e casos, pessoas e pessoas, velocidade, né, de aprendizado, né, e você tem que ter o respeito, né, por isso ali dentro. Esses 30 anos ensinaram muito, tanto no ensino público, onde eu tive 12 anos da minha vida também moldado ali, né, na escola pública municipal e estadual, quanto no ensino privado. A gente entende essa diferença dos alunos. E a gente tem muita gratidão disso também, sabe? O aluno, ele consegue perceber quando o profissional tem essa questão de entender, né, o que é a particularidade de cada um. Você começou dando aula no município? Eu comecei dando aula no estado, como DT, como designação temporária, naquela época onde o salário do professor atrasava 10 meses, como DT, sabe? Então, mas hoje tá ganhando, né? Tá rico, hoje tá rico, tá ganhando bem pra caramba. Não, quem dera, entendeu? Mas naquela época onde você chegava para ajudar a funcionar a escola, né? Eu conto isso para meus alunos, eu falo, olha, falta muito ainda, né, para a questão do professor, né, ser extremamente valorizado como deveria no Brasil, mas já foi muito pior, de você chegar numa escola para trabalhar, né, e o professor que era efetivo e que tinha vale transporte na época, dividiu o vale transporte com o DT para a escola não parar. Porque a gente ficava meses sem receber salário. Isso não é brincadeira não, tá, gente? É verdade. Pode perguntar aí a quem deu aula no estado. Eu cheguei a ficar 10 meses sem salário, entendeu? Eu recebia de uma vez só também. Quando você recebia lá no final, você falou assim, tá rico, né? Era pra pagar todas as dívidas e empréstimos que você tinha pegado com seu pai, com sua mãe lá atrás. E eu ainda inventei, né, cara? Pô, você deve lembrar, eu fui pai muito jovem, né? Eu fui pai com 19 para 20 anos, certo? Meu filho mais velho, o Paulo Vitor, tá com 27 anos hoje, aí formado, já vai para outra formação superior agora, entendeu? Né? Então o Paulo Vitor chegou assim, no momento que eu estava também, né, fazendo UFES ainda, entrando para a sala de aula, pai. Então isso tudo virou uma grande, sabe, um grande desafio, né, que a gente, e aí quando me pergunta assim, nossa, mas você passou por tudo isso? E caramba, é bom esquecer isso. Eu falei, não, cara, eu faria tudo de novo. Sabe, se fosse para chegar... um pouco diferente, mas moldou, né, cara? Ajudou muita gente. Eu lembro que quando eu fui dar minha primeira aula, né, a primeira aula teste, a primeira oportunidade, aquela coisa de você agarrar a oportunidade com unhas e dentes, né? Quando eu recebi a primeira proposta de fazer uma aula teste para um cursinho, tá? Era um pré-vestibular alternativo. Aí você já tinha aí eu já tava... experiência, né? Não tanto também. Eu tava com
3 anos, 4 anos. Mas já era alguma coisa. Já era alguma coisa. Eu tinha 4 anos de sala de aula e recebi um convite. Você gostaria de fazer uma aula teste? A gente vai montar um cursinho alternativo aqui e chamava-se Teorema, tá? Vamos montar um cursinho alternativo, você gostaria de fazer uma aula teste? Eu falei, claro que eu gostaria. Que era uma época com grandes cursinhos. Grandes cursinhos. O desafio era, e o Teorema ele veio assim para quem não podia pagar os grandes cursinhos da época. Então, era a oportunidade da galera. E ali a gente chegou, fez a aula teste, veio essa primeira oportunidade e daí para frente, graças a Deus, a gente foi, né, construindo aí uma carreira, né, sólida. E hoje a gente está aí completando 30 anos. E aí como é que você foi assediado por outros cursinhos depois que começou esse Teorema? Como é que foi isso? Não, a primeira grande, assim, eu falo que a primeira grande oportunidade, né, que apareceu foi no ano 2000, assim. Em 2000 a gente já tava o Teorema, mas na verdade era um cursinho dos populares, foi o que mais se destacou e ele começou a projetar muitos profissionais e começaram a chamar a atenção dos outros cursinhos grandes, entendeu? Você começou, porque quando a gente começou a aprovar, a gente começou a incomodar. O Teorema, aquele curso da periferia ali, não vai dar em nada não. Aí a gente vai lá e mete o primeiro lugar na UFES na história. Aí, opa, peraí, como é que esses caras lá... Entendeu? Esse Teorema funcionava lá em Itaparica, não era? Era. Tinha uma unidade em Coqueiral, uma em Vitória e uma no bairro de Fátima, e uma em Campo Grande. Coqueiral era perto de onde é o... Hoje é a escola... Carone, grandão. Era a antiga escola Duque de Caxias, que agora é uma escola municipal. Exatamente. Era ali que funcionava. Eu lembro disso. Então, a gente tinha, na verdade, ali um grupo de alunos que eram trabalhadores, né? Era um vestibular noturno. Era de noite. A galera chegava da ralação, às vezes parava aquele ônibus da CST lá na frente, descia a peãozada toda pra aula, era isso aí. E a gente, cara, ali tinha que se desdobrar, ninguém tinha carro, tinha que fazer horário que dava pra você pegar o ônibus e sair de Vila Velha e chegar em Campo Grande, entendeu? Foi nessa época que você foi instrutor do Detran também, não foi? Rapaz, você lembra disso? Como é que você lembra disso, velho? É verdade? Nem eu lembrava. Nem eu lembrava disso, cara. Pois é, a gente teve esse mico também. Você ficou, acho que uns 2 anos. Uns 2 anos, foi exatamente. Eu ajudava exatamente nessa questão da educação de trânsito. Exatamente. Né? Eu fazia essas palestras aí porque na época é o seguinte, você moldava o motorista, o Detran tinha um curso muito bruto, né? Na época que era um curso que mostrava mesmo aquelas cenas terríveis de acidentes, né? Mostrava a pessoa morta, aquela coisa muito pesada, e a gente levava isso pra escola. Entendeu? Então eu ajudava exatamente, porque eu fui líder estudantil durante muito tempo, né? É verdade, você foi líder. Eu fui líder estudantil durante muito tempo, então isso dava uma acessibilidade bacana nas escolas, o Detran enxergou isso na época e me convidou. Você quer trabalhar com a gente levando isso aí pras escolas, dar um troquinho e tal, não sei o quê, meu irmão? A gente foi trabalhar também e levar isso pras escolas, entrava, fazia esses cursos, essas palestras, né? E era muito pesado mesmo, eu falo mesmo que era muito pesado, saía aluno passando mal da sala para ver aquelas imagens todas, mas era uma questão de conscientização muito bruta, né, que existia, mas teve filho para criar, que nem eu lembrava. Filho novo para criar, você tem que pegar tudo quanto é tipo de serviço. Qualquer coisa que aparecesse, exatamente, ainda tinha que fazer o UFES, né, ainda tinha que fazer a universidade. Então era depois de sair do Vasco Coutinho, porque você ficou meio paralisado lá, né? Você começou a estudar no Marista, ficou meio parado. Exatamente. Teve uns percalços. Os percalços aí no caminho, exatamente, né? Ele tá querendo me provocar, falando que eu fiquei reprovado 3 vezes, tá, gente? É disso que ele tá falando. Na época que existia reprovação. Mas deu certo, né? Deu certo. Entendeu? Hoje eu agradeço. Rapaz, esse dia eu tava lembrando disso, eu quando cheguei, e aí você vai lembrar bem, quando eu cheguei na Secretaria de Educação em Vila Velha, eu tive a honra de ter como gerente da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, eu tive o professor Emerson Giostri, cara, lá, que foi meu professor, né, durante muitos anos, e até hoje um grande amigo que eu criei, que a gente pôde aumentar a EJA no município de Vila Velha na época, trabalhar junto. E você trabalhar com um cara, entendeu? Que, pô, o cara te deu aula, o cara te deu esporro, entendeu? Tá um negócio bem... Assim, eu acho que uma coisa assim, você é um cara muito bem sucedido hoje, né? Você é uma referência na sua área, né? Você é um professor referência no estado. Eu comecei o vídeo falando assim, o auge da carreira do professor sempre foi o cursinho pré-vestibular, né? Sim. Teve uma época, os mais novos certamente não sabem, porque hoje em dia tem Enem, tem outras formas de você entrar na universidade. Mas na nossa época, a única forma de entrar era com vestibular. E os pré-vestibulares eram instituições era muito caro, sempre foi muito caro o cara fazer pré-vestibular.
E tinha que fazer para entrar. Se não fizesse, não entrava. Você não conseguia. Era muito raro conseguir. Não conseguia. E assim... E numa UFSC que oferecia 1.800 vagas durante muito tempo, depois que acabou tendo ampliação. Mas... Você imaginou que você fosse chegar aí pelo seguinte, cara, porque você, hoje em dia também não tem reprovação, a gente estava falando sobre isso, né? As pessoas, os alunos não ficam reprovados. Você falou isso, você ficou 3 vezes. Era muito comum o cara ficar duas... uma matéria, né? Matemática, ele decidiu. Então, era comum o cara ficar 2, a família tirava da escola e ia trabalhar. Não tinha esse negócio, né? E aí você, apesar desses percalços, você hoje é um cara referência na sua área, né? E você é um professor. Alunos, eu não escondo dos alunos que eu reprovei 3 vezes, não. Você é um professor referência. Como é que construiu essa referência? Olha, eu acho que... E só para as pessoas saberem que não é lorota, você quer ver uma coisa? Capital da Namíbia. Windhoek. Capital da Islândia. Reykjavik. Capital da Hungria. Hungria você Budapeste. sabe. Capital do Chile. Santiago. Capital do Congo. Brazzaville. Fala um país aí. Fala, sério, fala um país aí. Namíbia. Já falei. Isso aí. Windhoek. Cazaquistão. Astana. Então, só para as pessoas saberem que... Só para as pessoas saberem que, assim, não é referência à toa, entendeu? E aí, como é que você vê essa construção, assim? Como é que isso foi importante para você? Como é que é importante a educação para você nesse... Olha, primeiro que eu tive, assim, uma referência de família muito grande, né? O meu pai teve uma infância muito difícil, de muita luta, e ele fez questão de dar o melhor de educação para os filhos, né? Minha mãe também era praticamente semi-analfabeta. Minha mãe estudou até a 4ª série. Minha mãe foi completar praticamente o ensino fundamental depois que eu me tornei professor. Cheguei a dar aula, inclusive, para ela, né, substituindo uma vez um professor. Cheguei a dar aula para minha mãe quando ela fazia, na verdade, a aceleração que a gente chamava antigamente de supletivo. Né? E havia, na verdade, uma confiança. Meus pais queriam o seguinte, olha só, tipo, lá em casa foi o contrário, não força a barra porque você vai ter que estudar. Ponto. Entendeu? Não tem esse negócio de reprovou, vai trabalhar. Meu pai, maquinista da Vale, entendeu? Da Vale do Rio Doce, minha mãe do lar. Sempre lutaram muito para poder dar uma boa educação, né? Que meu pai teve uma dificuldade muito grande, mas conseguiu romper isso, né? E também ser muito bem sucedido na profissão. E a gente teve esse entendimento. Chegou uma hora, cara, na 3ª reprovação, eu cheguei e falei assim: peraí, para tudo, né? Falei, peraí, cara, pô, meu pai rala, paga a escola. Falei, eu combinei com meus pais. Cara, e eu combinei com meus pais. Falei, vamos fazer o seguinte: me leva pra escola pública, certo? Mudei completamente de postura, entendeu? Acho que o movimento estudantil também ajudou a moldar muito isso. Na época, foi quando eu entrei no movimento estudantil. Na verdade, começou um pouco lá atrás ainda, lá dentro do Marista, ainda quando a gente fundou o primeiro Grêmio lá na época, ainda com o PP lá, com o Pedro Paulo, tal, a galera toda, Rodrigo, tal, a gente montou isso lá atrás, né, isso em 1988, acredito eu, tal, mais ou menos assim. E depois, quando eu entrei nesse universo do movimento estudantil e eu percebi ali quem eram essas grandes referências, sabe, foi que, primeiro, a humanas já estava aflorando, né, cara, a geografia era uma coisa que eu já era completamente apaixonado desde criança, certo? Eu lembro que minha madrinha já dizia, vai ser geógrafo, porque eu chegava na casa dela criança e ia brincar com as pedrinhas lá, tal, não sei o quê, e tal, ela já falava isso, né, e tanto que quando eu aprovei e entrei em geografia, minha madrinha me chamou na casa dela e me deu a coleção de rochas dela e falou, toma, agora é seu, você vai cuidar. E ela tá comigo até hoje, a coleção de rochas lá, entendeu? Para cuidar, apesar de que eu não fui para essa área, eu fui para a área humana, não fui para a área física, né? Tal, para geopolítica, que é, na verdade, onde a gente mais transita. E, cara, eu sempre fui muito fascinado por essa questão da política internacional, Guerra Fria, isso tudo sempre mexeu muito comigo, sempre mexeu demais. E eu sabia, falou, cara, eu quero ser professor. Eu quero ser professor porque eu acho que eu posso contribuir com isso. Então você vai batalhar por isso, entendeu? Você começa a batalhar e brigar por isso. Mas aí como é que você vê essa... E a geografia veio assim. Mas como é que você vê dividir os estudos mesmo, de estudar para
claro, para conhecer, para aprender e para passar de ano. Porque tem muita gente que vai para o movimento estudantil, mas é para o oposto, é para não estudar, né? Uhum. Muita gente vai para o movimento estudantil e fica. Por exemplo, tem na universidade gente que está há muitos anos na universidade, sempre no são movimento. Universitários profissionais. Exatamente. Conheço alguns. E tem uma tendência aí, né? Tem uma limiar, facilidade, né? tem uma facilidade, tem uma atração para você acabar não concluindo os estudos. No seu caso foi o contrário. Mas eu acho que foram as referências que eu peguei dentro do movimento estudantil, de alguns profissionais, alguns professores, né? Lembro da professora Sueli Calazans de História, foi assim, fundamental na minha vida, entendeu? Alguns professores que foram referência, Dorian Rangel, acabou sendo meu coordenador depois de ir para vestibular, beijo Dorian, né? São professores assim que eu peguei com muita referência na minha vida, sabe? E aí quando eu fui pro cursinho, cara, que eu na época eu fazia terceiro ano de manhã no Godofredo Schneider e fui para vestibular à noite. Foi quando eu falei, ponto, agora a coisa tem que ir, entendeu? Vai e tal, e culminou também com a época de alistamento do Exército, eu não queria, entendeu? Não queria ir pro Exército, e falei com meu pai, você vai ter que escolher, ou um filho universitário, eu seria o primeiro da família a ter um curso superior, entendeu? Acho que por parte de pai e de mãe, entendeu? Não tinha ninguém, ou um filho militar, que se eu entrar, e era o sonho do meu pai chorou porque não conseguiu entrar no Exército, entendeu? E eu falei, não quero. Entendeu? Mas dava para conciliar as duas coisas. Não, mas não era coisa que me chamava atenção. Eu não queria. Mas dava para conciliar. Eu não queria. Dava, mas eu não queria. E era uma questão de opção. Tá. E ele falou, tudo bem então, mas você vai passar? Eu falei, bicho, eu garanto pra você que eu passo. Olha o risco. Assumiu o compromisso. Certo? E eu tava no limiar, 18 anos. Eu tava ali no limite, entendeu? Eu tinha que passar mesmo, até porque também era o último ano que eu poderia ter uma ajuda da empresa que ele trabalhava, que era a Vale do Rio Doce, né? Que Deus a tenha, certo? Na questão de um auxílio para um filho poder ingressar numa universidade. E eu vim fazer o pré-vestibular na época no Finado Nacional, que Deus o tenha também, né? E fazia noturno no Nacional, terceiro ano de manhã do Godofredo Schneider, à tarde tinha essa vibe do Detran. Bem lembrado por você que nem eu lembrava disso, né? Tinha a vibe do Detran de tarde e tal. Rapaz, como é que você... Nem eu lembrava disso. Isso não tá no meu currículo lá. E aí, eu passei, cara. Eu consegui passar na época em geografia, que era o que eu queria. E eu lembro até hoje, são meus amigos até hoje. Um é professora de história e o outro hoje é empresário em Guaçuí. O Elion e a Edenice sentavam do meu lado. E um dia, cara, eu sentado na sala do cursinho, sala que hoje eu dou aula nela, né? Hoje eu sou professor na sala que eu estudei, né? É um negocinho de arrepiar. A primeira vez que eu entrei naquela sala com um professor que subia naquele tablado, sabe? Foi um revival, um negócio bem, bem diferente, sabe? E eu falei pra eles assim, cara, é isso aí que eu quero ser. Aí eles falaram o quê? Professor? Eu falei, não, professor de cursinho. Aí eles olharam pra minha cara assim, pô, tem que comer muito feijão pra isso, né? E eu vou comer. Qual a diferença do professor de cursinho para o professor comum? Ali, cara, ali você trabalha com muita responsabilidade e ao mesmo tempo você se diverte, porque você sabe que uma aula maçante, na verdade, ela é uma aula difícil, entendeu? E o professor de cursinho, cara, ele já me atraiu naquele momento ali para a questão do bom humor, da forma que passava a matéria, tal. Hoje eu tenho a honra de trabalhar com muitos deles, entendeu? As grandes referências. Hoje mesmo eu falei com um deles, o Grijó, de literatura. Eu falei, Grijó, eu fui na semana passada, Academia, Grijó, Academia, eu fui na posse. Academia semana passada, imortal agora. Da Academia né? E comendador ainda, né? Aí eu fui na posse dele semana passada, lá em Vitória, e hoje eu tava falando com ele no corredor, lá não deu pra cumprimentar muito depois, tal, muita gente. E eu falei com ele hoje, falei, cara, eu tava pensando lá, sentado, bicho, lá no Sônia Cabral, e vendo você tomando posse, cara, e vendo a Bernadette Lira discursando. Aí eu lembrei, minha cabeça bugou. Falei pra ele, falei, Grijó, minha cabeça bugou. Porque eu lembrei de, em 1993, você, meu professor, me explicando panelinha de breu da Bernadette Lira que caiu na minha prova do vestibular. E agora eu tava ali vendo Bernadette Lira discursando, te dando posse na academia, cara. Sabe? Aí ele falou, caramba, você lembra disso? Eu falei, como não, né? Como não lembrar disso? É uma coisa que deu uma bugada na minha cabeça aquilo, sabe? E hoje, um cara que eu tinha como ídolo hoje é meu amigo, sabe?
É um amigo, os caras são amigos da gente hoje. O Dorian só pegar o telefone, ligar aqui, fala, vem, na hora, tal. Foi um cara também que me deu uma grande oportunidade. O segundo pai que eu tive também foi o cara que acreditou. Tive algumas pessoas que acreditaram, porque você é o professor Júnior, tá saindo do Teorema. Aí lá no Americano Batista, na época, sai um professor de renome para ir fazer doutorado. Aí eu trabalhava num pré-IFES, num pré-técnico na época, porque ainda era escola técnica ainda, num pré-técnico que o dono era professor de física lá, renomado há 18 anos. Aí quando o cara anuncia que vai sair da escola, era assim, foi extemporânea a saída dele, já tinha começado o ano letivo, aí a diretora na época, Penha, do pré-vestibular americano, assim, tal, queria falar assim, e agora, Luciel, o que eu faço? Periquito tá indo agora pro doutorado, o que eu faço? Aí ele falou assim, eu sei o que você vai fazer. Contrata esse menino que eu tenho aqui, que trabalha comigo lá no Delta, no pré-IFES, contrata ele no pré-técnico. Traz ele pra cá. Ah, peraí, como é que eu vou trazer um menino que ninguém conhece pra substituir Periquito, que era um professor de geografia conceituado? Aí eu vou trazer o Júnior pra substituir o Periquito? E o Luciel, que hoje é dono de escola lá em Brasília, lá no Distrito Federal, ele virou e falou bem assim pra ela, falou assim, Penha, eu sei o que eu tô te falando, eu sei reconhecer isso. Você sabe o tempo que eu tenho de cursinho, eu sei reconhecer, tá? Contrata o menino, você não vai se arrepender. Dá pelo menos aí pra ele a turma de maio. Chama ele pra turma de maio, dá 2 unidades pra ele aí, faz o teste. Se der errado, você me manda embora junto com ele. Os dois me contaram essa história depois, entendeu? E eis que, entendeu? Ele não foi mandado embora. Ainda bem pra ele e pra você, né? Não é? E aí, quando você mudava assim, a grana era melhor? Eles pagavam mais? Compravam o seu passe? Nossa, foi, sabe? Eu tenho algumas lembranças. Esse dia eu falava isso com a minha esposa. Eu tava conversando com ela uma situação esse dia, lembrando que a primeira vez num cursinho grande, aliás, foi nem no cursinho grande não, meu primeiro salário no Teorema, eu era professor do município, né, na época, era DT da rede municipal e DT da escola do estado. Meu primeiro salário no Teorema, que era um cursinho pequeno, quando veio o meu primeiro salário, que me entregaram o envelope, que eu abri, que eu olhei pro dinheiro, que eu contei o dinheiro, eu fui pra menina, que se chamava Deise, e falei pra ela assim, eu acho que tá errado. Eu falei pra ela, é isso mesmo? Aí ela, por que tá faltando? Eu falei, não. Tem demais. Pô, era 2 vezes o que eu ganhava na época na prefeitura e no estado somados, entendeu? E aí depois, cara, quando você entra num pré-vestibular grande assim e tal, e que você, né, começa a realmente melhorar, porque é muito valorizado, sabe? É muito valorizado. É a questão que você falou do passe, né? Eu tenho um amigo professor, hoje até professor do IFES também, o Zanata, que ele falou uma frase uma vez, falou assim, olha, não só pela questão do salário, que realmente é um salário melhor, né? Mas ele falava pela questão da oportunidade. Ele fez um comparativo que eu não esqueço nunca. Ele falou assim, ó, nós professores de cursinho, nós jogamos na Europa da educação. Entendeu? O que é jogar na Europa da educação? O que ele quis dizer com isso? Primeiro que nem todos chegam, né? E a questão também da valorização. Não que lá, não. Alguns fazem opção. Eu conheço professores que falam assim, não, foram convidados e falaram, não quero. Entendeu? Acho que minha vibe é ficar aqui mesmo e tal, mas aquilo era uma coisa que eu queria. Então eu tinha que abraçar, eu queria aquilo. Entendeu? Eu queria ser professor de pré-vestibular porque eu me apaixonei por aquilo como aluno. Então, num ano eu estava ali sentado, meses depois, porque foi assim, eu entrei na UFES, e, aliás, num aperto danado, porque na época o Estado vinha de uma greve imensa, né? E quando eu passei no vestibular, que eu fui no Godofredo pegar meu histórico, não tinha completado 2/3 do ano letivo, a diretora falou, olha, eu não vou poder liberar seu histórico para você se matricular na UFES. Eu falei, como assim? Ei, que história é essa? Não vou poder liberar meu histórico? Não vou poder porque não completou 2/3. Tem que completar, e tinha aquele monte de aula de sábado, domingo, lá. Aí, cara, na época, eu tive que pegar, né? O Colégio Nacional falou, não vou perder sua aprovação, não. Entendeu? A escola falou, não, a gente assume aqui que você estudou aqui com a gente também um ano inteiro, tal, a gente dá um jeito nessa questão das notas aí e tal. E assim foi feito na época e eu pude matricular, né, assim, na orelhinha da girafa dentro do prazo, mas consegui matricular e a coisa começou. Então, a questão do o funil é muito
Muito estreito. Sabe? Muito estreito. Até porque hoje ainda tem o fato de não existirem mais 4, 5 grandes cursinhos. Tem um monte mais, né? Entendeu? Agora tem hoje você tem muitos pequenos e você tem um mercado que centralizou muito, né? Mas aí você acha que com criação de Enem, com outras formas de entrar na universidade, nas faculdades, os cursinhos perderam um pouco de força? Não, eu acho que a competitividade ela aumentou, porque na verdade o menino, ele de uma forma ou outra, se ele puder continuar pagando para poder ter uma boa nota no Enem, ele vai continuar pagando, a família vai querer a melhor educação para ele, entendeu? O que acabou muito foi aquela questão de antigamente... Entrar na federal é cada vez mais difícil. É muito mais difícil, entendeu? Agora nós temos uma universidade estadual, né, no Espírito Santo, graças a Deus temos. Uma luta de 25 anos, né, que o Júnior Bola aí fez parte dela durante 25 anos. A gente brigou por essa universidade estadual e o governador nos deu aí uma universidade estadual agora, a partir desse ano, já temos o primeiro vestibular, inclusive agora, né? É mesmo? No meio do ano, sim. Tá, universidade estadual, entendeu? É só pesquise aí, tá, galera? Universidades. O Espírito Santo agora não é mais o estado que não tem universidade estadual. O único estado do Brasil que não tinha. Universidade estadual, exatamente. Então já começou agora com pós-graduação, começou agora com mestrado, entendeu? Vai usar aí, né, na verdade, uma estrutura dos IFES, né, dos Polo UAB que estão aí na Universidade Aberta do Brasil, estrutura do IFES e tal, vai ser uma coisa muito dinâmica e que, na verdade, vai trabalhar também, estão sendo ainda discutidos, né, quais os cursos e tal, mas vai trabalhar dentro de uma vanguarda, não vai ficar copiando e batendo de frente com o que já existe no mercado. Né? Afinal, nós temos que adequar o nosso estado exatamente à questão mercadológica, aquilo que exige hoje, né? E a gente tem assim muita dificuldade. Então temos agora sim uma universidade estadual, entendeu? Esse governo criou uma universidade estadual, a gente tem muito orgulho disso, vai poder oportunizar muita gente, certo? Muita gente que outrora só tinha essa oportunidade de ir para uma universidade pública, né? Ou então através de FIES, tal, cada vez mais difícil também para ingressar nas particulares, mas que agora vão ter essa oportunidade das vagas também no sistema estadual. Como é que essa experiência toda, como é que você usa e usou essa experiência toda que você teve na elite do ensino pago, né, na elite do ensino privado, como é que você transportou isso para a iniciativa pública, para o serviço público? Na verdade, o atendimento que a gente presta, Edu, ele é assim, é o mesmo, sabe? Eu acho que a gente não pode se portar de forma diferente. Eu acho que tanto na minha função pública quanto no atendimento ao meu aluno, é o mesmo professor Júnior Bola. Não é o cara que é do governo do estado, um cara comissionado, que era subsecretário e tal, que vai atender como tal, entendeu? Gabinete sempre de portas abertas, entendeu? Para todo mundo, atendendo todo mundo. Lá a gente atende, né? Lá da coordenação de pop rua que nós temos lá, né, que é a população em situação de rua, sempre tiveram acesso, sobem, vão lá, tomam um café conosco, na mesma mesa que senta lá também, né, o político que quer conversar com a gente sobre um projeto de lei, o empresário que vem poder apresentar uma proposta, entendeu? Eu acho que é uma Secretaria de Direitos Humanos, certo? Então a gente tem que, na verdade, mais do que a nossa obrigação exatamente, estar com ela aberta para tudo isso, entendeu? E mais do que isso, eu durante muito tempo fiquei dando aula no privado e no público, e a minha aula era a mesma, em um e no outro. Mas o que o privado, que tem uma qualidade superior, e a gente sabe que tem, no que isso ensina para você aplicar no público? O que te ensinou? O que essa experiência te ensinou para você aplicar no público? O que você traz do privado, da excelência? O que você traz desse ambiente para você aplicar no serviço público, na prestação de serviço, no atendimento às pessoas? Compromisso e organização, posso dizer para você, sabe? Porque ali a gente trabalha sob muita pressão também, porque você tem que dar resultado, certo? Uhum. Então você tem essa questão do compromisso, né? Você tem ali que estar muito alinhado. E isso para a vida pública, entendeu? De saber que você também tem o compromisso de ofertar aquilo que é melhor para a sociedade e o que é correto para a sociedade, isso também é muito importante. A questão da organização também, como eu te falei, é um universo paralelo,
sabe? Você tem ali um mundo, né, que gira ao seu entorno e que ele não para o tempo inteiro, as coisas estão acontecendo, as notícias estão acontecendo, a gente é demandado o tempo inteiro. Então, no privado também tem essa questão da gente ter sido moldado a essa questão do planejamento, né, da organização. Não que não houvesse isso no público quando eu trabalhei, né, lá atrás, mas a cobrança aqui ela é maior. Porque é aquela famosa história, né? É o pai que cobra, eu pago, entendeu? Então essa cobrança ela é muito maior. Então todo mundo é cobrado. Existe uma escala, né, na verdade, de cobrança e de puxada de orelha. Né? E a gente é a ponta dessa corda, o professor é a ponta dessa corda. Né? E a gente consegue trazer isso, sim, até para a nossa vida pessoal. A gente consegue trazer, na verdade, toda essa responsabilidade. E onde é que você acha que a acessibilidade tem que chegar no Estado? Onde que você acha que a acessibilidade tem que chegar para o cidadão? Qual é o ideal e o que deve ser perseguido para a acessibilidade, para todo mundo ter acesso? Olha, a partir do momento que a gente tem, né, na verdade, uma sociedade que consegue encampar acima de qualquer coisa a ideia de que o outro é um semelhante, de que ele não é inferior ou superior, tá? A gente tem muito mais facilidade para o nosso trabalho, sabe? Quando a gente... eu falo que o Brasil hoje, e eu digo isso assim, com muita categoria na questão da geopolítica, a gente assiste um país hoje polarizado em discussões de direita, esquerda e tal, e as pessoas esquecem, na verdade, de que o mal maior está na grande diferença que existe entre você e seu semelhante. As pessoas, elas simplesmente individualizaram muito determinados processos e elas acham que a verdade delas é a delas e que ela não tem o poder de escuta, né, para outra, tal. Então ela acaba isolando a outra pessoa dentro dessa questão do convívio da sociedade. Eu acho que a partir do momento que você enxerga, né, no outro você, a partir do momento que você enxerga que ali existe um semelhante e que o diálogo ele precisa, né, acontecer. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre isso, né? Falando sobre isso, porque a gente não consegue conviver mais com determinadas pessoas, porque os pensamentos hoje, as ideologias e tal. Ei, peraí, como assim? Entendeu? Como assim? Aí a gente lembra, né? Eu lembro de uma frase da música Canção do Senhor da Guerra, né? Lá do Legião Urbana, né? Quando fala assim, quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra. Quando você enxerga, na verdade, todo um cenário geopolítico estruturado ao longo de nossa história, né, ao longo de tudo que se construiu, né, e ao longo do mundo mesmo, que se construiu em cima de ideologias, a gente já sabe o resultado disso. Né, dessas diferenças, o Brasil é um país extremamente plural. Tá? Não adianta as pessoas quererem, na verdade, criarem uma margem, criarem, na verdade, uma imagem de um país que, eu tenho que eliminar isso, aquilo tem que ser eliminado, isso não pode existir, tal. Isso é um grande erro, tá? O Brasil é um país, eu até falei esses dias, né, numa brincadeira, uma pessoa perguntou assim, você acha que o Brasil está desorganizado desde quando? Eu falei, desde quando? Desde sempre. 22 de abril de 1500, né? Eu acho que desde aí. Entendeu? Aí você vai falar de organização em Brasil, você vai falar, na verdade, de diferenças, na verdade, ideológicas, as pessoas mudam, as pessoas são muito cíclicas o tempo inteiro, entendeu? O mesmo cara que votou no Lula lá atrás votou no Bolsonaro, e na próxima eleição agora ele pode votar no Lula de novo, e na outra ele vota no cara da direita de novo. Então é um campo que você passa a discutir, está entendendo? Que é muito melindroso e que traz muito para a individualidade. As pessoas, elas introspectam muito determinadas causas hoje em dia, entendeu? Porque, não, você é comunista. Não, você é nazista, entendeu? Tal, essa coisa toda, você não pode... A gente hoje está no limiar até mesmo do que você vai conversar com determinadas pessoas. Você tem que medir palavras às vezes para você não ser julgado, né? Ou como o pessoal fala, ser cancelado, né? Da sociedade, por milímetro de palavra, entendeu? Você namoro acaba, casamento acaba, relações de amizade acabam, entendeu? Caramba, bicho, sabe? Isso começou a ser constituído muito lá atrás, entendeu? E nós somos permissivos com isso, a gente não percebeu qual era o time de dar um basta nisso, sabe? Mas isso começou lá atrás. Eu conheço pessoas que não se falam desde a eleição de Dilma e Aécio, cara. Você tá entendendo? Para depois entender que ambas eram trouxas, né, nessa história. É verdade. Não é? É verdade. Então isso é muito comum, sabe, no nosso país de hoje. Então você para poder concluir, né, a resposta, eu acho que a partir do momento que você enxergar no outro um semelhante
e não uma pessoa que diverge apenas de você e ela precisa ser cancelada da sua vida, né? Ou cancelada de uma sociedade porque ela pensa diferente de você, aí você constrói um país melhor, você constrói uma sociedade melhor. Agora, você é professor, você ensina isso, você é professor, você é especialista em geopolítica. Sim. Você sabe tudo, você sabe a capital de todos os países do mundo. Ok, beleza. Agora, você acha que é possível... Eu dei uma sorte danada que perguntaram todos que eu sabia, né? Tá certo. Capital do Zaire. Do Zaire? Vamos lá. Harare. Você já falou isso aí, já falou. E aí, procura aí, se é isso mesmo. Cayena, Guiana Francesa, Cayena. Veio aqui a pergunta do estúdio aqui, ó. E a Guiana? Guiana, Georgetown. Mas assim... Suriname, Paramaribo. A teoria você sabe, você estuda, você conhece. Você teria condição e você se sente capaz de colocar isso em prática? Por exemplo, se você fosse eleito hoje, amanhã, você teria condição de colocar isso em prática para trazer uma igualdade, trazer isso para políticas, para aplicar isso em políticas? Você teria condição de fazer? Você se sente capaz de fazer isso? Sinto. Eu me sinto porque, acima de qualquer coisa, não só a vida pública, como a vida escolar, é um grande arcabouço para você poder ir, na verdade, aprendendo, né, e construindo isso. Eu sempre falo para os meus alunos, né, duas coisas, e eu sempre encontro com eles, às vezes, em corredores de supermercado, e eles me falam, professor, eu lembro sempre, né, todos com família, hoje, formados e tal, eles sempre falam isso. A primeira que eu falo para eles sempre é o seguinte: querer é diferente de poder. Mas para poder você tem que querer muito. E a gente aprende isso na vida pública, sabe? Não foi fácil construir uma central de Libras. Não foi fácil você trazer, entendeu? Um diálogo, entendeu? Para poder construir algo que, na verdade, parecia impalpável, sabe? É uma coisa... Poxa, você ser um primeiro estado a entregar um serviço de tamanha importância, tá? Para muita gente pode ser uma besteira, uma central de Libras. Poxa, para pensar... Para essas famílias, a independência que isso trouxe para as pessoas, sabe? A construção, a quantidade de pessoas, de mãos que precisam trabalhar para isso, é a questão da vontade de você construir. E a outra coisa que eu falo para meus alunos sempre é o seguinte: a pior porcaria do mundo é você saber das coisas, sabe? O leigo dorme melhor, certo? E eu falo para eles, eu espero que vocês sejam importunados demais no sono de vocês, que vocês não fiquem limitados a dormirem bem. Tá? Então eu sempre cobro muito deles e falo, a verdade ela tá aqui, ó, vocês conseguem entender. Você vai comprar uma fake news, você vai comprar uma ideia errada, você vai comprar uma informação, né, mentirosa, se você quiser, tá? Porque eu sempre penso nisso, a pior porcaria do mundo é você saber das coisas. E quando você é muito mais informado, você é muito menos iludido. E sabe? Tem muito mais responsabilidades. Muito mais responsabilidades, claro. Então eu falo, eu espero que seu sono seja muito perturbado, porque às vezes eu fico sem dormir. Entendeu? Você quer ver uma coisa interessante? A mídia mundial ela tem uma grande culpa hoje, falo eu, a palavra é culpa mesmo, com todas as letras maiúsculas, de ficar querendo construir ali no cenário do conflito da Ucrânia bandido e mocinho. Não tem, né? Cada um tem seu lado, né? Não tem bandido e mocinho. Entendeu? Fica vendendo o Volodymyr Zelensky como se fosse o cara salvador que tá ali dando sangue pela sua pátria e tal. Esse cara cometeu um monte de erros. Ele poderia ter evitado tudo isso, você tá entendendo? Ele poderia ter evitado. Vale a pena lembrar, se as pessoas viajarem a 2014, tá? E forem na Ucrânia de 2014, vocês vão ver que quando, tá, o presidente Yanukovych é eleito, ele foi eleito exatamente sob a promessa de que colocaria a Ucrânia na União Europeia. Aí Putin, na época, faz uma grande pressão sobre Yanukovych, ele recua da ideia, e o povo foi pra rua pra querer a cabeça do cara. Você é traidor, você falou que ia botar a gente na União Europeia e tal. Hoje, muita gente está enxergando a atitude de Yanukovych como uma tentativa, na verdade, de evitar o que está acontecendo hoje. Só que, na época, os conflitos civis foram inevitáveis, porque aí o Putin aproveitou exatamente a impopularidade para poder entrar, por exemplo, e anexar uma Crimeia e já gerar os problemas ali na região de Donbass, onde hoje eu tenho ali, por exemplo, Donetsk, entendeu? Luhansk, essas regiões. Isso já foi construído lá em 2014. Isso não foi uma coisa que começou agora, tá? Aí o
povo vai lá e resolve brincar de eleger presidente. O cara é engraçadinho, humorista, vamos lá botar ele no poder. Olha o preço disso. Olha o preço. Porque o cara fez uma série, era o personagem principal de um seriado, onde o humorista era eleito presidente e o pessoal resolveu transformar isso em realidade. Olha que perigo, sabe? Olha que perigo. E aí, o cara vai, porque eu vou entrar para a OTAN. Galera, Organização do Tratado Atlântico Norte, grande cabeça, Estados Unidos, Reino Unido, certo? Aí você acha de verdade que Vladimir Putin, Rússia, ex-comandante da KGB, o cara que luta 25.312 artes marciais, que sabe todos os segredos da época da pancada toda lá da União Soviética, vai aceitar os Estados Unidos na fronteira dele, bisbilhotando todo o seu arsenal nuclear, que também está dentro de uma Ucrânia, com todos os segredos militares expostos na fronteira, via OTAN, ele não vai permitir isso nunca. Mas você aí, tá entendendo? Você acha que é possível transferir, transportar e usar todo esse conhecimento na prática? Claro que aplicação da política? Com certeza ele é possível, sabe? Bom. É possível exatamente porque você consegue entender, na verdade, e fazer a leitura, né, dentro da geopolítica, a gente consegue entender e fazer a leitura de processos que foram corretos e errôneos. A gente sabe quais são, até onde vai o limite de você insistir, de repente, num projeto de lei que lá na frente a sociedade vai enxergar como uma chacota e que expõe, na verdade, né, toda uma Câmara ou toda uma Assembleia ou todo um Executivo, sabe? Tem que ter muita responsabilidade, muita responsabilidade. E na verdade, os tiriricas, né, que virou o termo que a gente usa, né, na política, tiriricos, os clodovios da vida, eles são fruto exatamente do descrédito. Eles são o povo fazendo uma piada com a política. Não é a política fazendo uma piada com o povo, o preço é alto. Mas é o povo fazendo uma piada com a política, certo? Só que isso tem um preço muito alto. Nós temos um país, nós temos um estado, nós temos um município, nós temos leis, entendeu? Quando você pega, por exemplo, o verdadeiro trabalho de um vereador, o trabalho de um deputado estadual, que é ser um fiscalizador, né, do erário público ali, do prefeito, né, do governador, e por aí vai, uma Câmara Federal que tem suas grandes responsabilidades, entendeu? E a gente assiste o que acontece aí, entendeu? Nesse lodo que se estabeleceu, sabe? Esse lodo que se estabeleceu, tá? Eu convido vocês, gente, vai lá assistir uma sessão da Câmara Municipal do seu município. Vai lá para assistir, vai lá para entender o que eu estou falando, sabe? É disso que a gente está falando. Vai lá para você ver o que é proposição de lei. Vai lá para você entender, entendeu? Meu irmão foi vereador, entendeu? E você trabalhar com seriedade, com proposta de lei, criação de projetos, fiscalizando o prefeito, tem um preço. Porque ele foi eleito na base do prefeito na época, vai. Mas quando iria cobrar o prefeito, você é da base do prefeito. Prefeito, eu fui eleito na sua base, mas eu tenho que te cobrar, eu sou vereador, eu sou fiscal do município. Tá aqui, eu tô te cobrando isso daqui, entendeu? Então você toma pancada por você trabalhar correto e exercer aquilo que é a sua função, entendeu? Função de vereador não é tapar buraco, vereador não tapa buraco, não calça rua, entendeu? Vereador não tem que ficar a vida inteira moção de aplauso. Tem moção de aplauso aqui, vai aplaudir, falando de gente, para com isso, entendeu? Você tem uma cidade, você tem um deputado estadual que tem que fiscalizar um estado, um deputado federal que tem que fiscalizar um país, você tá entendendo? Quando você fala de cidades que às vezes padecem, na verdade, de políticas públicas, porque você tem câmaras que são estéreis, que você não tem uma votação de projeto, você não tem elaboração de projeto, assembleias que são estéreis, que não conseguem fazer um estado avançar, sabe? Que se preocupam em fazer, às vezes, exatamente essa questão do jogo de oposição, do discurso da falácia, apenas porque eu sou oposição ao governador, ou porque eu sou isso, ou sou aquilo. Isso não constrói, sabe? A gente viu muitos erros no mundo que levaram o mundo inteiro a derrocadas exatamente por causa desse tipo de participação, sabe? No meio público. A gente não pode brincar com coisa séria. Você está dando 4 anos de mandato para um vereador, para um deputado estadual, para um deputado federal, 8 anos para um senador, sabe? 4 ou mais para o seu executivo, para um prefeito, um governador, um presidente da república, sabe? Não dá para você brincar com aquilo que decide o seu bolso, que decide o seu futuro, que decide, na verdade, a qualidade do que seus filhos vão ter num atendimento de SUS. Eu tenho plano de saúde, mas eu uso o SUS, é direito meu, eu pago por isso. Tá entendendo?
sabe? Eu tô esperando vaga pro meu filho na creche pública, porque eu trabalhei lá dentro e eu sei a importância que tem em ser o trabalho sério que é exercido lá dentro, entendeu? Por não ter vaga lá na pública, eu tô pagando na particular, entendeu? Mas tô esperando a vaga, ela tem que aparecer, porque é um direito meu, eu pago por aquilo, tá entendendo? As pessoas têm que entender que o estilo de cobrança, ele é diferente, ele tem que ser diferente. O estilo de cobrança tem que ser o seguinte: tá bom, vereador, tá bom, deputado, beleza, eu entendi que você não gosta do prefeito, entendi que você não gosta do governador, mas olha aqui, proposta de lei, projeto de lei, vamos lá, o que é? O que você pensa? O que você ofertou até hoje? Nos seus 4 anos de mandato, o que você ofertou aqui para a sociedade? O que apareceu aqui? A sua falácia? O seu discurso? Entendeu? Isso aí eu sei, eu vejo você postando videozinho aí, mas cadê o videozinho falando assim, ó, esse aqui é o projeto de lei e tal, que eu criei, tal, vamos ver se vai ser sancionado pelo prefeito, pelo governador, tal, entendeu? Olha, eu tô trazendo aqui, ó, a possibilidade da escuta com a comunidade aqui no meio público, na minha vivência e tal. Isso não acontece, sabe? Não acontece. Você não pode transformar, na verdade, um mandato numa carreira solo, onde você quer fazer ali apenas um pedestal, sabe? Se tornar ali, na verdade, um personagem de rede social e por aí vai, tá? Então eu tenho muita preocupação com isso, sabe? Muita preocupação com isso. E aí todo mundo fala, e é a mesma coisa, e é verdade, existem os bons políticos, existe o cara correto, existe o cara honesto, existe, claro que ele existe, entendeu? Mas de repente você não sabe que ele existe exatamente porque ele não faz o jogo cinematográfico, sabe? E aquele que faz o jogo cinematográfico, ele rouba a cena desse que trabalha sério de uma forma muito vil, sabe? Às vezes assim, quando a gente pega, e aí vem a pior porcaria do mundo, é você saber das coisas, quando o Brasil criou cargos novos. Nós temos hoje vereador estadual, que quer resolver o problema da Cezam, aí vem aqui, faz um videozinho, pô, que é a Cezam? Eu tô fiscalizando, o cara é vereador, velho. O cara é vereador. E a galera compra, vai lá, aplaude, vereador, entendeu? Tal, não sei o quê. O Brasil criou vereador federal, cara. O Brasil criou vereador federal. Você tá entendendo? As pessoas não conseguem entender o que é, na verdade, a função, o limite das coisas. Era pro cara entrar aqui e falar o seguinte, ô vereador, Cezam é problema seu não. Esse problema, Estado. Não era pra você estar fazendo esse vídeo aqui. Entendeu? Isso aqui não é problema seu. Tá deixando de fiscalizar outras coisas. O seu trabalho, a sua cidade, você tá entendendo? De fazer o seu trabalho que é verdadeiro. As pessoas não têm essa noção. Entendeu? Bertold Brecht, né? Analfabeto político, certo? Aquele que te fala, não preciso da política, odeio política. Tudo bem. Mas a sua vida é toda decidida por aquele político que você odeia. Por aquela política que você não gosta. É ela que tá definindo tudo. Entendeu? O tempo inteiro. 25 horas por dia você respira e sofre por causa das decisões políticas, por você não fazer uma intervenção em cima de coisas que são tão explícitas, sabe? O não entendimento sobre o que é, na verdade, a real função, entendeu? Então, sim, me sinto preparado por entender qual é a real função, entendeu? Por saber até onde vai o meu limite, por saber o que precisa ser feito e o que verdadeiramente precisa de um vídeo para ser prestado conta a uma sociedade, entendeu? É o que faz a diferença. Sabe, é uma virada de página dentro do contexto, sabe? Porque assim você pode, de repente, evitar ali o chamado protesto do povo, que acaba custando caro para o próprio povo. Esse voto de protesto é um voto muito perigoso, sabe? É um voto extremamente perigoso e custoso, porque ele demora, às vezes, 4 anos para ser consertado. É verdade. Entendeu? É verdade. Em 4 anos, você pode sair de uma vida muito confortável para uma vida de miséria plena. Tá? Há um limite muito curto, entendeu? Por decisões políticas que são tomadas, ou às vezes por uma brincadeira ou pela sua própria omissão, entendeu? Bacana hoje essa campanha de incentivar, né, o jovem, vai lá, tira o seu título, tal, não sei o quê. Pô, a nossa geração, eu sou da geração que votou com 16 anos pela primeira vez, que teve direito ao voto pela Constituição de 1988, ao voto pela primeira vez. Entendeu? Ninguém precisou ir lá para a televisão e falar assim, vai lá tirar o seu título. Eu fiz questão de participar do primeiro pleito em 1989. Eu votava presidente. Eu tinha 16 anos, completado em julho, me dava o direito. Quem completasse 16 antes de outubro podia votar. Eu fui lá, tirei meu título, enfrentei minha fila na época e hoje está aqui, cara. Hoje você tira aqui, ó.
Entendeu? Eu fui lá enfrentar minha fila, lá na prainha ali em Vila Velha, que era onde funcionava a zona eleitoral, eu fui lá enfrentar minha fila para tirar meu título. Eu queria participar disso, sabe? Eu queria dar minha contribuição, certo? O voto é uma coisa livre, mas ele tem que ser uma coisa extremamente responsável, muito responsável. Tá? Você tem que conhecer o que você está fazendo, conhecer em quem você está votando e saber o preço que há de você fazer um voto de protesto, porque esse voto de protesto depois ele se volta contra você. Pela inexperiência, ele se volta contra você exatamente pelas decisões erradas. Falou quem sabe da parada. Professor Júnior Bola, Wilton Pires Júnior, tio Pilton, Wilton. Valeu, meu amigo. Ô, meu irmão, eu que agradeço, né, esse bate-papo com você. Legal. Sabe, é muito importante, né? E estamos aí à disposição, o que precisarem. Legal. Né? Legal. Sempre. É candidato? Se Deus quiser, vamos enfrentar em o pleito. 2022? Vamos enfrentar o pleito, se Deus quiser. Já batemos na trave 2 vezes. Se Deus quiser, dessa vez não é bola na trave, agora é bola dentro. Legal. Valeu.